Essa é a terceira aula da semana 5 e hoje a gente vai falar sobre matrizes e algumas propriedades. É certo que todo mundo já viu que são matrizes, né, no ensino médio. A gente vai só rever e nivelar, né, normalizar o conceito, né, nivelar o conceito em todo mundo. Então, o que é o conjunto Mzão Mn? Esse conjunto, em matemática, é muitas vezes usado para denotar o conjunto de todas as matrizes com m linhas e n colunas. Tá? M linhas aqui e n colunas. Então, m é o primeiro e n o segundo. Ou seja, o primeiro é a quantidade de linhas e o segundo é a quantidade de colunas. Então, uma matriz A, que é 1, 0, 3 e menos 1, 2, 0, é uma matriz com duas linhas e três colunas. Então, é uma matriz que a gente chama de uma matriz 2 por 3. E é uma matriz M, 2, 3, né? Aqui está trocado na hora de escrever. M, 2, 3. Duas linhas, três colunas. Tá bom? Então, é só uma questão de notação. Então, uma matriz A, M por N, ela em geral é denotada, né, vocês já devem ter visto, dessa forma. A1 é o primeiro elemento da matriz. A12 é a primeira linha, segunda coluna. A1N, primeira linha, enésima coluna. E aí por diante, A21, A22, A2N, AM1, AM2 até AMN. Então, AIJ é o elemento da linha I, coluna J. Então, A21 é linha 2, coluna 1. A2N é linha 2, coluna N. Tá? Então, a gente vai denotar, quando a matriz tem termos da forma A e J, eu posso indexar ela e escrever como sendo assim, A é igual a matriz A e J. Significando que os elementos da matriz são os A e J. Tá? É só uma forma matemática de escrever quais são os termos da matriz de forma resumida. Então, se eu coloco A igual a A e J, com entre parênteses aqui, quer dizer que A é uma matriz cujos termos são A e J, indexados dessa forma. Beleza. Então, digamos que eu tenho duas matrizes A e B, M no conjunto Mn, né? MMN. Então, quer dizer que são duas matrizes com M linhas e N colunas. Então, digamos que o A é a matriz que tem como os termos A e J, e a matriz B, os termos B e J. Então, a soma de A mais B dá uma matriz também com M linhas e N colunas, e os elementos são C e J dados por A e J mais B e J, ou seja, o C e J é dado pelo elemento A e J mais o elemento B e J, para todo o I e J, né, variando. Então, por exemplo, vou botar assim, o C13 seria o A13 mais o B13, tá? Como exemplo. Ou seja, é o elemento na posição, né? Dada. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz aqui 2 por 2 e outra matriz 2 por 2, quando eu somar as duas matrizes, eu vou ter esse elemento soma com esse. Este elemento soma com esse, que está na mesma posição. Então, vai ficar o 0 mais 2, 2, 5 e 1, 6. Este outro daqui, 3, soma com menos 3, dá 0. Esse menos 1 soma com 6, dá 5. Tá? Então, termo a termo. Similarmente, a multiplicação por escalar. Então, se eu tenho um escalar alfa, alfa vezes A, a gente denota como sendo a matriz, né? Com a mesma dimensão da matriz A, nos quais os termos, os elementos C e J, são dados por alfa, A e J. Então, por exemplo, se eu tenho essa matriz A aqui, 3 vezes A significa multiplicar cada termo por 3. Então, aqui dá menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 7, 21. Então, termo a termo, você multiplica pelo escalar 3 aqui e obtém, então, a matriz 3A. Beleza. O que é a transposta da matriz, né? Então, se eu tenho uma matriz que é M linhas e N colunas, A,
A transposta dessa matriz vai ser uma matriz que eu vou escrever como sendo A elevado a um Tzinho, né, de transposta, que pertence ao conjunto M, N, M. Então, nota o seguinte, ó, aqui tem M linhas e N colunas. Agora eu tenho uma matriz que a matriz transposta vai ser N linhas e M colunas. Além disso, o A transposto é o CJ, onde CJ é o AJI, ou seja, vamos ver, significa que o A, o C13, na verdade é o A31. O C3, o elemento, vamos colocar assim, C32 é o elemento A3, A2, 3. Tá bom? Então, beleza. Então, o que estava em linha, basicamente, foi para a coluna. Então, por exemplo, esses termos que estão nessa linha aqui, na verdade, na matriz transposta, são a sua primeira coluna. Ou seja, a primeira linha dessa matriz, na verdade, é a primeira coluna dessa. A segunda linha aqui é a segunda coluna. Tá certo? E assim por diante, né? Se tivesse mais linhas. Então, aqui o elemento 7, veja, é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Ele vai para a terceira linha, primeira coluna. Tá vendo? Vai na posição 3,1. Tá bom? Outra coisa importante. Os elementos, né? Aqui é 2 por 3, outra coisa. E aqui é 3 por 2. E mais uma coisa. Os elementos que estão na diagonal principal, né? Que é o elemento que é, por exemplo, os A, I, por exemplo, A11, A22, A33. São os elementos que a gente diz que são da diagonal principal. Então, esse cara daqui. Eles não se movem. Por quê? Porque os dois índices são iguais. Então, quando você troca 1 com 1, ainda dá 1. 2, 2, 2. Quando eu trocar, dá 2, 2. E assim por diante. Então, nota que eles permanecem na mesma posição. Tá bom? Então, isso é a matriz transposta. Outros tipos de matrizes que a gente também precisa entender nesse curso e que a gente vai usar. Então, matriz quadrada. Então, matriz quadrada é a matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Beleza. Então, por exemplo, uma matriz que é 3 por 3 é uma matriz quadrada. Uma matriz que é 4 por 3 é uma matriz que não é quadrada. Tá? Matriz nula é a matriz que todos os elementos são nulos. Matriz diagonal é a matriz que só tem os elementos da diagonal, ou seja, todo mundo que é fora da diagonal principal é nulo. Ou seja, é a matriz A e J, onde o A e J é zero sempre que o I for diferente de J. Né? Por exemplo, A13 tem que ser zero, porque está fora da diagonal principal. Então aqui está alguns exemplos. A matriz A está aqui a diagonal principal, olha. Termos estão diferentes de zero, podem ser diferentes de zero. Agora aqui, ó, que está fora, esse pedaço aqui e esse pedaço daqui, tem que ser zero. Aqui, novamente, outra matriz diagonal, tá? Então, outras matrizes, né? É só uma observaçãozinha, quando eu tenho uma matriz diagonal, uma notação usada, a gente não vai usar isso no curso, né? Não vai ser muito tão útil assim. Mas é assim, se os termos da diagonal são Q1 até QP, né? Então você bota diag Q1, Q2 até QP. Isso aí denota a matriz inteira, tá? Uma matriz P por P, né? Outra matriz muito importante para a gente é a matriz identidade. Matriz identidade é uma matriz quadrada N por N, diagonal também, e que todo elemento da diagonal principal vale 1. Então, isso daí é uma matriz chamada identidade. E a gente vai denotar quando a matriz é N por N como IN. Então, por exemplo, I3 é a matriz 3 por 3 identidade, que vai ter essa cara aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A matriz identidade de ordem 2, ou seja, I2, é 1, 0, 0, 1. E assim por diante. Tá? A matriz identidade é muito importante, porque o nome identidade significa o seguinte, que quando eu faço o produto de I vezes o vetor X, tem que dar o próprio vetor X. Tá?
Por isso é chamado identidade. Identidade significa uma operação que basicamente não altera, né, o valor do elemento. Então, tipo i vezes x tem que dar o próprio x. Outra matriz, né, que também é usada em matemática, é a matriz triangular superior. Então, triangular superior quer dizer que todo mundo que está abaixo da diagonal principal tem que ser nulo. Então, está aqui a diagonal principal. Vamos anotar ela aqui. Ó. Todo mundo que está aqui embaixo é zero. Tá bom? Em cima, tanto faz se é zero ou não. O importante é que abaixo dela tem que ser zero. Se todo mundo que está embaixo é zero, quer dizer que ela é triangular superior. De modo análogo, a gente tem a triangular inferior. Quer dizer que todo mundo acima da diagonal principal tem que ser nulo. Está aqui. A diagonal principal é essa aqui, né? E está aqui, todo mundo acima é zero. Tá bom? Outra matriz importante é a matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? É a matriz em que a transposta é igual à própria matriz. Então, para ser simétrica, uma coisa importante, já que essa igualdade tem que ser satisfeita, é que a matriz tem que ser quadrada, senão não faz sentido. Tá bom? Se você pegar uma matriz que é 2 por 3, não tem como ela ser simétrica, porque a transposta vai ser 3 por 2. Né? A transposta dela, se o A for 2 por 3, a transposta é 3 por 2. E aí, naturalmente, não tem como elas serem iguais, né? Porque a dimensão está diferente. Tá? Então, aqui está um exemplo. Essa matriz A aqui, ó, 1, 6, menos 1, 6, 7, 9, menos 1, 9, 3, menos 3, ela é simétrica, porque quando eu faço a transposta, dá a própria matriz. Ó, 1, 6, menos 1, 6, 7, 9, etc. Tá? Basicamente, você está tendo a igualdade desse com esse com esse daqui, esse com esse. Né? Tem que ser iguais, né? Tem uma simetria. Onde é que está a simetria? Ao longo da diagonal principal. A diagonal principal é o eixo de simetria, digamos assim. Né? É como se fosse um espelho que reflete a parte de baixo da diagonal na parte de cima e vice-versa. Tá certo? E a matriz antissimétrica? Basicamente, a matriz antissimétrica quer dizer que a transposta é menos a matriz A. Tá? Isso é chamado matriz antissimétrica. Tá? Novamente, para ser antissimétrica, por causa dessa igualdade, ela também tem que ser quadrada. E numa matriz antissimétrica, os elementos da diagonal principal são nulos. Tá bom? Então, está aqui. Então, a primeira coisa para montar um exemplo de matriz antissimétrica é que a diagonal tem que ser zero. Tá? E como ela é antissimétrica, o que acontece é que agora o espelho ele tem que fazer tipo um negativo. Então, aqui é menos 1, do outro lado tem que ser 1. Aqui é 5, aqui tem que ser menos 5. Aqui é menos 3, aqui tem que ser 3. Porque na hora que eu fizer a transposta, olha, dá isso aqui. E para elas serem iguais, aí de fato, A transposto é menos A. Tá vendo? Certo? Então, antissimétrica tem isso. Tá? Então, tem que ter diagonal nula. Isso é algo importante. Tem uma coisa interessante sobre matrizes simétricas e antissimétricas. Digamos que eu tenho uma matriz quadrada, n por n. Então, toda matriz quadrada, n por n, pode ser escrita como uma matriz simétrica mais uma matriz antissimétrica. Né? Então, como é que a gente pode ver isso? Nota o seguinte. Se você faz A mais A transposto, isso dá uma matriz simétrica. Né? Eu deixo aí para vocês verificarem isso como exercício. E A menos A transposto dá uma matriz antissimétrica. Tá? Então, nota que a matriz A, então, ela é igual a isso aqui. Ó, metade de A mais A transposto, mais a metade de A menos A transposto. Nota que isso aqui tem que ser, isso aqui, se a gente mostrou isso aqui, isso é simétrico, e esse aqui é antissimétrico. Ora, essa igualdade é satisfeita? É satisfeita. Faça a conta. Começa a fazer a conta daqui para cá, você vai ver que funciona. Porque esse cara daqui, ó, ele vai morrer com esse cara daqui, ó, que vai dar meio A transposto menos meio de A transposto. Vai embora. Aí vai sobrar meio de A com meio de A dá A. Tá bom? Bem imediato a demonstração e a verificação disso. Tá? E aí esse outro aqui também é razoavelmente fácil. A gente vai falar rapidinho de algumas propriedades da transposta e aí você vai ver que também é fácil verificar isso.
tá bom? E algo muito importante para a gente agora é a multiplicação de matrizes. Então, primeiro, vamos falar do produto da matriz n por n por um vetor, n por 1. Então, se eu tenho A, uma matriz no qual as colunas são A1, A2 até a n colunas da matriz A, e um vetor x, que é x1 até xn, quando eu faço A vezes x, isso dá uma combinação linear das colunas. Dá x1 a 1, mais x2 a 2, mais xn a n. Tá? Então, isso é o produto da matriz por um vetor. Tá? Então, o vetor resultante é uma combinação linear das colunas de A. Essa propriedade, essa visão, dessa forma, do produto matriz por um vetor, ela é muito importante para o que a gente faz em álgebra linear e álgebra linear computacional. Então, guardem isso com vocês, essa propriedade. Então, outra coisa que a gente pode obter dessa discussão do produto de matrizes por um vetor é que o produto interno de dois vetores que estão no Rn também é visto como um produto de matrizes. Também pode ser visto. Nota, o produto de U por V, onde V1, U e V são vetores em Rn, é dado pelo quê? O 1V1 mais o 2V2 até a soma de UN com Vn. Tá? Isso é só uma extensão do que a gente viu de produto no R3. No R3 a gente viu o que é o produto interno, que era algo semelhante. Só que agora, como eu tenho N componentes, eu tenho lá N somas, N termos para multiplicar e somar. Então você multiplica esse com esse, e soma com o próximo, que seria o 2V2, e soma com o próximo até chegar no NVN. Então esse produto, na álgebra linear, ele pode ser visto, e é muitas vezes visto dessa forma, como U transposto V. É o produto do U transposto V. O transposto vai ser 1 por N, porque U seria N por 1. Então a transposta vai ser 1 por N, que é isso aqui, deitou o vetor. Vai ficar 1, o 2, o N. E aí vai fazer o produto com esse vetor coluna, V1, V2, Vn. Quando você faz isso, isso daí vai me dar essa matriz 1 por 1. Me dá uma matriz 1 por 1, que é o 1V1 até a soma de UN, Vn. Porque é a combinação linear dessas colunas aqui. Não é isso? Essas são as colunas. Então tá lá, o 1V1 mais o 2V2 mais o NVN. Me dá uma matriz 1 por 1. Ou seja, me dá um número. Um número é uma matriz 1 por 1. E agora o mais geral. O produto de uma matriz M por N por uma matriz N por P. O que é o resultado? O resultado vai ter que ser uma matriz M por P. Uma coisa importante que a gente nota e que a gente já viu, é que essa dimensão tem que ser igual a essa dimensão aqui. Tá bom? N, N. Da mesma forma, a gente tinha aqui, esse Nzinho aqui, tinha que ser igual a esse Nzinho aqui. Para quê? Para que a gente possa fazer a combinação linear até, tá vendo? Combinação linear, com esses pesos aqui, tá? Então, voltando aqui à matriz, então se eu tenho duas matrizes A, uma é M por N e outra que é N por P, e digamos que o B, essa matriz B aqui, que tem P colunas, ela tem lá colunas, as P colunas como B1, B2 até BP. Tá? Então esse pontinho aqui é para dizer que B1, B2 até Bn são colunas de B. Isso é um vetor coluna, tá certo? Um vetorzinho assim. B1 é algo assim. Tá bom? Quais são esses termos? Não me importa no momento. Eu sei que é um vetor coluna. Tá? Então, o que é o produto de A por B? O produto de A por B vai dar uma nova matriz em que a primeira coluna é A vezes B1. Dá um vetor, como a gente viu aqui atrás, no caso 1. A segunda coluna vai ser A vezes B2. E a pésima coluna vai ser A vezes BP. Então, ABK é a coluna K da matriz A vezes B. Tá? Então, produto de duas matrizes pode ser visto dessa forma também, como produto de
matriz vetor apenas. Né? Então, A vezes B, ou a primeira coluna é A vezes esse primeiro cara, A vezes isso. Ou seja, cada coluna da matriz B dá os pesos para fazer a combinação linear de colunas de A. Então, cada coluna do AB é a combinação linear das colunas da matriz A. Né? Ó, isso aqui é uma combinação linear das colunas de A. Esse aqui, como é A vezes B2, é uma combinação linear das colunas de A. Só que os pesos agora são de B2. Esse aqui também é uma combinação linear das colunas de A. Tá certo? Então, cada coluna do produto, né, da matriz resultante, é uma combinação linear dos vetores que formam a coluna de A. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho um pequeno exemplo. Digamos que eu tenho A que é 1, 2, 3, 0, 1, 1. E o B é 1, 0, 2, menos 1, 1, 0. Então tá aqui, ó, 2 por 3 e esse aqui é 3 por 2. Então o resultado é uma matriz 2 por 3. 2 por 2, desculpa. Então, digamos que é o seguinte, que o AB tem essa coluna C1 aqui e C2 a segunda coluna. Bom, qual é a primeira coluna? Essa primeira coluna é A vezes a primeira coluna de B. Aqui, A vezes 1, 0, 2. Isso vai me dar, então, 1 mais 0 mais 2. Ok? Bom. E 2 mais 0 mais 2. Ok? Nota que é uma combinação linear. 1 vezes 1, 3 vezes 0 e 2 vezes 1. 2. Tá bom? E o outro é 2 mais 0 mais 2. Então, isso aqui vai me dar 3, 4. Essa é a primeira coluna, é o C1. No C2 eu faço uma coisa parecida, só que agora tem que usar essa daqui. Tá aqui. Então, A vezes esse cara vai me dar 2 menos 2. Então, AB é 3, 4, 2 menos 2. Tá? O importante não é a forma como eu estou calculando. Você pode calcular de qualquer jeito. O importante é entender a propriedade. Tá? Nisso aqui que a gente está fazendo, o importante é essa propriedade aqui de que as colunas são combinação linear das colunas de A. Tá? Essas propriedades são úteis para entender outras coisas que a gente vai fazer no curso. Em outros cursos, às vezes, né? Dependendo de para onde do que você vai estudar aí. Tá? Então é só uma visão, porque a princípio todo mundo aqui já viu como fazer o produto de matriz por outra matriz. De que forma? Dessa forma aqui. Né? Ou seja, o produto de AB dá uma matriz CIJ, no qual o CIJ é o AI1, B1J, mais AI2, B2J, mais AIN, BNJ. Né? Que é um somatório de K igual a 1 até N de A e K, BKJ. Certo? Essa é a forma que, em geral, é vista no ensino médio. Tá? E, assim, como que você faz o produto de duas matrizes, tanto faz. O importante é essa propriedade que a gente acabou de discutir. Tá bom? Agora vamos falar de algumas observações que a gente não pode esquecer. A vezes B não é igual a B vezes A. A vezes B não é igual a B vezes A. Por quê? Bom, vamos ver um exemplo. Se o A é 1 menos 1, 0, 3 e o B é 2, 1 menos 1, 0, você pode fazer a conta e ver que ó, A vezes B é 3, 1 menos 3, 0 e B vezes A é 2, 1, 0, 1. Ou seja, não é igual. Tá? Você não pode trocar a ordem. Tá bom? Outra coisa, se A vezes B é igual a A vezes C, não significa que B é igual a C. Tá bom? Ou seja, não tem esse negócio de que você corta A e aí B é igual a C. Não, isso não funciona. Tá bom? Isso não funciona. Pode acontecer em alguns casos, tá? Mas, em geral, isso não funciona. Outra coisa. AB igual a 0 não implica que A igual a 0 ou B igual a 0. Ou seja, o produto de duas matrizes dá 0 não quer dizer que uma ou outra é 0. De fato, ó, pega A igual a 0, 0, 1 e a B 1, 0, 0, 0. Então, o produto dá 0, dá a matriz nula. Tá bom? Então, outra coisa que a gente não pode se equivocar. Tá? Porque matrizes não é número. Né? Não é um número único, não é um número real apenas. Tá? E a matriz transposta, ela também tem umas propriedades que a gente não falou antes. Deixa eu para falar aqui só para concluir essa parte da matéria.
A transposta da transposta é a própria matriz, né? Se você transpõe ela 2 vezes, volta para a matriz. A soma de duas matrizes, se você faz a transposta da soma, é a soma das transpostas, ou seja, A transposto mais B transposto. Se você pega um número real, multiplica por A, ou seja, produto, né, ou multiplicação por escalar, a transposta é basicamente alfa A transposto. E, por último, e mais importante ainda, se você tem o produto de duas matrizes e faz a transposta, é o produto das transpostas mais na ordem contrária. Ou seja, AB transposto é B transposto A transposto, tá? Isso é muito importante. Não esquecer isso aqui, tá? Sempre que a gente faz alguma conta com transpostas, invariavelmente vai aparecer esse tipo de coisa. E é só lembrar, quando você tem um produto, você tem que trocar a ordem na hora que você faz a transposta, tá bom? Bom, a gente conclui essa terceira aula aqui, que foi mais definições, né? E propriedades, né? Que a gente vai eventualmente usar no curso, tá bom? Um abraço, a gente se vê na próxima aula.